Irmãos, como é importante esses cânticos, esses louvores a Deus, né? Letras que glorifiquem o Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor mesmo. Graças a Deus por isso. E Cristo é o meu refúgio. Como foi orado e como foi cantado, né? Que realmente isso seja realidade no meu coração, no nosso coração como igreja. Colocar nossa confiança no Senhor, que a palavra do Senhor é vida e poder para nos libertar. Nisso eu creio, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrir as Bíblias no Salmo 61. Vamos aí acompanhar a leitura do Salmo 61, são 8 versículos. Oração pelo Rei, é o título, né? Ao mestre de canto, com instrumentos de corda de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram seus anos gerações por gerações, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia, os meus votos. Pai, obrigado por essa manhã nós estarmos em Cristo Jesus, na tua presença. Obrigado por tão grande salvação, pela tua morte vicária ali naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui rendidos a Ti e que o Teu Espírito Santo manifeste a Tua palavra nessa manhã para que sejamos edificados, Senhor, e glorificado o Seu nome. Edifica-nos, Senhor. Dê sabedoria e graça, ilumine as nossas mentes, para que possamos realmente compartilhar a Tua palavra com temor, com tremor, e que o Teu nome seja honrado e glorificado. E que a igreja seja edificada, Senhor. Conduza-nos em toda a verdade. Ó Pai, manifeste apenas o Teu Santo Espírito. Assim nós oramos confiadamente em Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Esse é um salmo de Davi. Eu gostaria de, nessa introdução, de ter um comentário de Charles Haddon Spurgeon. Ele comenta sobre esse salmo dizendo assim: esse salmo é uma pérola, é pequeno, mas é precioso. Para muitas pessoas enlutadas, deu voz quando a mente não poderia ter conseguido criar uma fala para si. Evidentemente foi composto por Davi, depois que tinha subido ao trono. O versículo 6, ele menciona: dias sobre dias acrescenta ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. O segundo versículo leva-nos a crer que foi escrito. O segundo versículo diz: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Ele diz que, o segundo versículo, leva-nos a crer que foi escrito durante o exílio forçado do salmista. Longe do tabernáculo, que era a moradia visível de Deus. Longe do tabernáculo, né, que era a morada visível de Deus, se foi o período de rebelião de Absalão, foi sugerido muito adequadamente como sendo a data da sua autoria. Calvino comenta também, interessante nessa unidade,
Calvino comenta, esse salmo, ele comenta assim, esse salmo começa com oração, ou, em qualquer caso, com o breve registro de uma oração, a qual Davi apresentara a Deus em tempo da mais profunda angústia Entretanto, ocupava-se principalmente com as orações de Deus, expressando sua gratidão por uma miraculosa ou por um miraculoso livramento que havia experimentado, proveniente de algum iminente perigo, bem como pelo seu estabelecimento sobre o trono. Ele continua dizendo assim: concordo com aqueles que o referem ao tempo da conspiração de Absalão. Olha aí. Porque não tivesse ele em exílio, não poderia falar como no segundo versículo. Ele cita também, desde os confins da terra, né? Clamo por ti. De clamar desde os confins da terra. É geralmente aceito que esse salmo se refere à história registrada em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 22, versículo 24. Uma recomendação seria também, os irmãos poderem ler em casa, 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 17, até o capítulo 17. Muito bem. Vamos ver então, pelo menos esses versículos, para a gente registrar. Convido os irmãos a ir até em 2 Samuel, no capítulo 17, 2 versículos, aí o versículo 22 e o versículo 24. O versículo 22, seria importante, assim que você puder, para ler o contexto todo, obrigado, irmão, para entender melhor, do capítulo 15, de 2 Samuel até o capítulo 17, 2 versículos. Versículo 22. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só via que não tivesse passado o Jordão. E o versículo 24. Davi chegou a Maanaim, Absalão tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel. Aqui, na versão da NVI, está desse jeito, se encontra assim. Versículo 22. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Versículo 24, na NVI. Davi já tinha chegado a Maanaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Irmãos, só rapidamente, aqui a gente percebe, se você olhar, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 14, você vai ver ali, e a gente pode ler rapidamente, que diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então aqui houve um conselho e Davi então sai, foge. E Absalão então entra. Agora, esses 2 versículos aqui, a gente percebe que Davi já tinha atravessado o Jordão, amanheceu. E Absalão chegou e tendo passado, então, aqui a ênfase é que Absalão estava no encalço de Davi. E Davi estava se retirando. Muito bem. Então, nessa retirada, nessa fuga, entra todo esse contexto, né, que, assim como Spurgeon, como Calvino e outros mais, creiam que realmente foi esse o contexto, né, histórico da situação do Salmo. Então nós vamos aí agora compartilhar os 8 versículos, né, e ter uma estrutura, essa divisão dos 8 versículos. Eu uso aqui a Bíblia de Estudo da Reforma, e que faz essa divisão, e eu até queria nessa manhã, diante da igreja, pedir perdão à igreja. Eu quero que os irmãos me perdoem. Eu tenho colocado
eu tenho, por exemplo, mencionado comentários de Calvino, muitas vezes de Lutero, mas eu não tenho mencionado, por exemplo, a estrutura que eu tenho usado já muitos salmos anteriores, os comentários, né, alguns comentários que às vezes não trouxe, não coloquei a fonte, e principalmente agora, né, que esses comentários aqui dessa Bíblia, da estrutura da Bíblia de Estudo da Reforma, inclusive agora essa divisão que a gente tem feito, os comentários, alguns comentários também, né? Então eu gostaria, né, que os irmãos me perdoassem, eu gostaria de realmente poder atentar mais para isso, né? Como eu tenho registrado o comentário de Calvino, de Lutero e outros mais, e assim não foi feito com relação à conclusão também, as conclusões, tenho usado muito aqui essa Bíblia de Estudo da Reforma, tem sido muito importante, né? E então eu queria dizer para os irmãos, essa estrutura que nós vamos, aqui está registrada na Bíblia, comentário da Bíblia de Estudo da Reforma. Então são em 4 partes. Então que a igreja me perdoa nessa manhã, por favor. A primeira parte, ela cobre do capítulo 1 ao capítulo 3, e o tema é Deus é o meu refúgio. Nós vamos ver aí. A segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 5, habitar com Deus. Versículos 6 e 7, preserva o rei, é a terceira parte. E a última parte, louvor constante, capítulo 8. Muito bem. Então nós vamos aí a primeira parte. A primeira parte são 3 versículos que vai falar sobre Deus é o meu refúgio, né? E para isso, é interessante que esses versículos, quando a gente busca essa fonte, Calvino tem realmente nos ajudado de tamanha forma, a Bíblia de Estudo da Reforma também, e outros comentários, porque são comentários confiáveis. Então, é importante a gente seguir esses homens que realmente puderam ver muito mais, né? Então aqui, nesse primeiro versículo, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Calvino comenta, a repetição que ele empregava denota a sua diligência e perseverança em oração. E nos ensina que não devemos desvanecer-nos e perder o estímulo neste santo exercício, se porventura Deus não testificar imediata e abertamente a sua aceitação de nossas petições. Irmãos, isso aqui é muito valioso. Parece que aqui a ideia é que Calvino está dizendo que nessa insistência de Davi, né, ó Deus, ouve a minha súplica, e ele reforça, atende a minha oração. Parece que esse conselho, esse comentário de Calvino é para que a gente não venha nos esmorecer, independente de não há uma testificação imediata e abertamente de Deus aceitar nossas petições, mas que continuemos clamando a Deus, colocando diante de Deus, orando a Deus, nos colocando na nossa situação, nossa vida, como aqui, essa situação terrível. Se foi esse o contexto em que Davi saiu, onde o seu próprio filho entrou na cidade e ele sai. Dessa saída, os irmãos, quem sabe vocês podem ler lá em 15, 16, 17, vão ver toda a história. Ele passou por horas difíceis na saída, perseguição, foi mal, foi falado, e saiu da cidade fugindo, deixando o trono. Então foi uma hora muito difícil, e ele rasga o seu coração, oração pelo rei. Isso nos ajuda a nós encontrarmos situações difíceis e estarmos colocando sempre diante de Deus, orando ao Senhor, esperando nele. Às vezes não é de imediata, mas o importante é perseverar, O versículo 2, desde os confins da terra, clamo por ti. Olha só, no abatimento do meu coração.
leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Irmãos, nessa mesma direção, esses 3 versículos, a ênfase aí, Deus é o meu refúgio. Então, também o comentário de Calvino aqui, nesse versículo, até os confins da terra, ele faz uma referência ao lugar de seu banimento, do exílio, né? Como estando eliminado do acesso ao templo e da cidade real. Parece que ele se sente agora longe, estava completamente fora do templo real, da cidade real. E ele continua dizendo, no que se segue, ele chama atenção para a sua tristeza e angústia. Quando ele diz, né, clamo a ti, do abatimento do meu coração. Então é isso, Calvino está dizendo, no que se segue ele chama a atenção para a sua tristeza e angústia, e adiciona o fato de se achar ele impedido de todo e qualquer meio de escape, para que a graça de Deus pudesse tornar-se ainda mais evidente em seu livramento. Para que a graça de Deus, não ele, ninguém, mas a graça de Deus fosse exaltada acima de tudo no livramento que viesse. Muito importante esse comentário. E aí, seguindo ainda, nós temos aí, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Calvino continua comentando, pelo termo rocha ou fortaleza, ele quer dizer, em geral, a segura proteção da qual se queixa estar fora. É muito importante esse comentário. Nem todos são, mas eu vi assim, aqui nessa situação, nesse contexto em que ele está vivendo, Calvino diz assim, pelo termo rocha ou fortaleza, ele quer dizer, em geral, a segura proteção da qual ele se queixa estar fora, a qual era impossível alcançar, por isso que ele, a menos que fosse erguido pela mão de Deus. É exatamente isso, né? Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, leva-me. Então a ideia aqui que Calvino está expressando, ela chegou ali, ele não poderia alcançar, a menos que Deus o levasse, a total dependência de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nosso braço de carne impossibilitado muitas vezes, só Deus, e aí colocar toda a confiança de Deus. Então esse aprendizado é muito importante. Quero pedindo a Deus que essa fé de crer, de descansar em Deus, somente em Deus, o refúgio de Deus, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar isso na minha vida, na vida da igreja, cada dia mais, porque é isso que glorifica a Deus, né? O crer, o descansar, a fé, né? Essa fé, que ela possa estar realmente a cada dia mais sendo uma fé robusta. E é textos como esses, experiência como essas, que nos aproximam de Deus. Continuando aí o versículo 3, ele diz assim, o último versículo do bloco de Deus é meu refúgio, ele diz assim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. É interessante, aqui a gente recorre ao comentário aqui na Bíblia de Genebra, você tem aí ele, aí embaixo está aí o comentário, esse comentário eu vou usá-lo, do versículo 3, quando ele diz assim, tu me tens sido refúgio. Aí ele diz assim, o comentário diz assim, no passado, Deus havia protegido Davi. Depois contra os seus inimigos. Aí depois tem a palavra contra o inimigo. Que ele diz, essa frase indica que Davi não somente estava fisicamente distante do templo, mas também empenhado numa ação militar para a qual precisava da ajuda de Deus. Então aí ele recorre a Deus o tempo todo, ele busca a Deus, é meu refúgio, Senhor me salva, reclamo a Ti, oro a Ti, meu coração está abatido, a minha situação é essa, o tempo todo, abrindo, rasgando,
andando na luz com Deus e sabendo que só Deus podia fazer aquilo que ninguém podia fazer. Isso é realmente fascinante isso. O livro do Salmo tem sido uma escola muito importante para mim. E a igreja também, né? E você percebe aqui, existe lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, olha só que interessante isso. É uma referência aqui da Genebra, ó. Se você olhar aqui no 61, no versículo em que nós estamos aí, e torre forte contra o inimigo, você vai encontrar essa referência aí, ó, Provérbios 18, capítulo 18, no versículo 10. Olha só o que diz esse versículo aqui, muito interessante. Torre forte é o nome do Senhor. O que Davi diz? Pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra o inimigo. Olha o que o livro de Provérbios diz, versículo 10, capítulo 18. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Muito bem, irmãos. Então é assim que ele lidava com a situação, com o inimigo, com a situação difícil, né? E agora nós vamos entrar na segunda parte, que cobre versículo 4 e versículo 5. Aí o tema é habitar com Deus. O versículo 4: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo de tuas asas eu me abrigo. Aqui vou usar um comentário da Bíblia, Estudo da Reforma. Diz assim: teu tabernáculo pode ser o tabernáculo em Jerusalém, a embaixada de Deus na terra. Ou pode ser, mais genérico, viver com Deus e desfrutar de sua bênção para sempre. E aí recorremos aí ao texto, né, como a própria Bíblia, a própria comentário deixa registrado. Eu vou recorrer aqui no Salmo 27, versículo 5. O que diz aí? Recorrer aqui um dos textos que ele sugeriu, seria Salmo 27, versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Pois no dia, é um salmo de Davi, e esse salmo aqui é um apelo pela presença de Deus. Olha o versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha aí, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele vai fazer isso. Fascinante essa confiança, essa fé. Olha aí, no dia da adversidade ele me ocultará, ele, próprio Deus, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu, olha aí, do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Fascinante. Tudo é pela graça, somente pela graça. Fomos salvos pela graça, estamos vivendo pela graça. Graça do começo ao fim. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, a nossa salvação pela graça. A fé é um dom de Deus. Vivemos hoje totalmente pela graça de Deus. E que bom isso! E que bom isso! Isso é importante. Sempre é Deus, Ele que nos leva, nós entramos com a responsabilidade humana, a soberania de Deus. E aí então, um outro texto que é sugerido em Hebreus, no capítulo 11, capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus, vamos conferir aí o texto. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Aqui o tema é: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então, nesse contexto do assunto aí, né?
Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Aqui nós vamos ver 2 versículos, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, olha aí, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Cristo foi consumado toda aquela sombra, todo aquele ritual, tudo aquilo que em Cristo, de uma vez por todas, o sacrifício vicário de Cristo, foi consumado tudo. Então é isso que o texto está dizendo, não por meio de sangue, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia. Seguindo aí o comentário, continuando o comentário aí, tuas asas, quando ele diz, né, das tuas asas eu me abrigo, metafórico para a proteção e providência de Deus. Esse é o comentário do estudo da Reforma. Ele diz então que é metafórico para a proteção e providência de Deus. Eu vou ler aqui um comentário muito gostoso, porque esse comentário aqui também ele faz parte da Bíblia, Estudo da Reforma, e ele é extraído do Catecismo Maior de Martinho Lutero, no livro de Concórdia, em 2 Romanos, lá onde está lá em 2 Romanos 30, essa é a situação onde está, lá no livro de Concórdia. Então, é o Catecismo Maior de Martinho Lutero. Olha só o que diz: Jesus nos pôs como propriedade sua, sob seu amparo e proteção, para governar-nos com sua justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, é fascinante isso, né? O que Deus fez ali naquela cruz, da maneira brilhante que nós somos alcançados. E Ele é o que Ele é hoje, né? O nosso Deus, o Deus da eternidade. Muito bem, seguindo adiante aí, nós chegamos aí no versículo 5. O versículo 5 diz assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Irmãos, também aqui recorro a esse comentário da Bíblia, Estudo da Reforma, comenta: votos são promessas para Deus. Herança, a terra prometida, seu povo e por fim a salvação. Tem aí um texto que nos oferece e a gente vai tomar posse dele. É o texto lá em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim, olha só, aqui vai falar sobre a natureza da fé. Depois do trecho do versículo 4, o conteúdo aqui são exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. E depois, aqui onde nós vamos agora, vai falar dos patriarcas. E é isso que nós vamos, do versículo 8 até o 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Olha aqui a herança. E partiu sem saber onde ia. De novo, versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, olha aí, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros, olha aí a palavra herdeiros, com ele da mesma promessa. E aí o versículo 10 então, diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então aqui, exatamente isso, o comentário dá esse amparo, esse fundamento sobre esse ponto aqui, né? A terra prometida, seu povo e por fim
a salvação, né? Me deste a herança dos que temem o teu nome. E aqui na Genebra, se você perceber aí, esse versículo 5, no versículo 5, nós vamos ver lá embaixo um comentário sobre os votos. Ele faz uma sugestão ali, ele coloca um texto ali, ó, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. É uma sugestão que a Bíblia Genebra dá aqui sobre esse comentário dos votos. Olha só o que diz. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Olha só, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, Ana. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, de não te esqueceres, e lhes der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui é um exemplo, né, do voto, né, que era uma promessa para Deus. Então aqui nós vemos um exemplo de Ana, né, quando nasceu Samuel. Muito bem. Seguindo um pouco mais, nós chegamos aí no versículo 6. O versículo 6 e o versículo 7 fala da preserva o rei. Versículo 6. Dias sobre dias acrescenta ao rei, duram seus anos gerações após gerações. Muito bem. Também aqui um comentário da Bíblia Estudo da Reforma, diz assim, ao rei Davi, durem os seus anos, nas gerações após gerações. Deus prometeu a Davi que seu descendente reinaria para sempre. Foi uma promessa que Deus fez a Davi. Aonde que está? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel, vamos dar uma olhadinha. Ele então toma capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Olha só. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Olha o versículo 7. Segundo todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então foi uma promessa que Deus fez a Davi por meio do profeta Natã. E ele aqui faz isso, ele toma essa posse aqui. Dias sobre dias acrescenta ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Muito bem. O versículo 7. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Aqui Calvino comenta esse versículo dizendo assim: esta é apenas uma maneira mais simples de expressar o que ele disse antes: habitarei em teu tabernáculo para sempre. Ele se refere à segurança e paz que desfrutaria sob a proteção de Deus, o qual preservaria eficazmente sua vida. Pela expressão à face de Deus, ou diante de Deus, se deve entender o cuidado e providência paternais que Deus estenderia a seu povo. Continuando ainda no comentário, então segue-se uma oração para que Deus provesse misericórdia e verdade, ou seja, bondade e fidelidade, para a preservação do rei. É interessante isso, nós vamos aí ver alguns salmos, né, que sempre, principalmente a gente vê lá no Salmo 23, né, que Davi sempre tem ele recorre a isso, né? O Salmo 23, no último versículo, no versículo 6, né? Davi
termina ali o Salmo dizendo, né, bondade e misericórdia, né? E ele não diz, ele diz uma palavra muito, muito convicta, certamente me seguirão, ó, todos os dias da minha vida, e aí habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então era costumeiro já Davi ter esse acesso, essa confiança, essa fé em Deus, né? Isso é muito, muito bonito, muito lindo. O Salmo 40, 11, se você olhar aí na referência da Genebra, também você encontra aí essa referência aí, ó. No versículo 6, você encontra aí, no versículo 7, aliás, Salmo 40, 11. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 40, no versículo 11, essa mesma colocação de Davi, no Salmo 40, versículo 11, ele diz assim: não retenhas de mim, Senhor, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então ele sempre recorrendo a isso, né? A misericórdia, a verdade e a bondade de Deus. Muito bem, o último versículo, o tema aí é louvor constante. Assim salmodiarei ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Aqui, Calvino comenta da seguinte maneira: nas palavras conclusivas, ele expressa a sua resolução de perseverar, sua constante celebração dos louvores de Deus, com vistas a cumprir os votos que havia feito. Olha só que interessante. E isso, Calvino nos diz, isso nos leva cada vez mais, isso nos leva uma vez mais ao observar a concordância que deve haver entre as duas partes da invocação, ou seja, essas duas partes do rogo, dessa súplica, né, por auxílio a Deus, né, que ele faz. Pois Davi, enquanto se aplicava a buscar o auxílio divino, sob a pressão da calamidade, ele se mostrava invariavelmente agradecido ao tempo em que experimentava algum livramento. Quer dizer, esse equilíbrio dele estar buscando auxílio, invocando ao Senhor, um rogo a Deus, uma súplica a Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha um coração de gratidão a Deus, já agradecendo em que experimentava algum livramento, né? Então é fascinante isso também, né? Porque muitas vezes pedimos, não tem nada mais de pedir, mas o coração de gratidão, de agradecer, de ter realmente, Senhor, muito obrigado. Não esquecer da gratidão a Deus, né? Isso faz bem para nós, isso glorifica a Deus, isso é muito importante. Então esse é realmente aqui a ênfase, né? O que Calvino quer expressar aqui no seu comentário. Muito bem, vamos fazer essa conclusão. Essa conclusão também, ela é retirada do comentário da Bíblia, do estudo da Reforma. Essa conclusão achei fascinante sobre esses versículos, né? Preste atenção. Davi se volta novamente para Deus por auxílio em um momento de necessidade, pedindo que Deus o restaure ao seu trono em Jerusalém e o abençoe pelos próximos anos e em gerações. Deus muitas vezes usa períodos difíceis para fortalecer a nossa fé e redefinir nossas prioridades. Se temos nos afastados do Senhor, Ele pode usar um revés em nossa condição terrena para nos conscientizar da nossa situação espiritual precária e nos levar de volta a Ele. A oração de Davi, de que o rei reinaria para sempre, versículo 7, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Por fim,
cumprida em Cristo Jesus, que personifica a bondade e a fidelidade de Deus para sempre. Uma oração também, aqui, nesse comentário, diz assim, agora é uma oração: ó Deus, permite-me buscar refúgio no esconderijo das tuas asas. Amém. Irmãos, que nós, diante dessa conclusão, dessa aplicação, nós podemos hoje aplicar isso nos nossos dias, usando toda essa experiência que Davi teve, essa situação difícil, mas ele, em momento algum, ele deixou de buscar o Senhor, ao tempo todo, colocando diante de Deus, se colocando diante de Deus, orando a Deus, clamando a Deus, lembrando um compromisso, né, o que Deus já tinha falado, algumas experiências anteriores, mas sempre exaltando a Deus, sempre tendo essa intimidade com Deus, essa dependência de Deus. E hoje não é diferente. O povo de Deus, vendo isso, nessa manhã, como igreja, nós também somos desafiados. Eu sou desafiado, e nós como igreja somos desafiados, em menor que seja a situação, mas recorrer a Deus. Primeiramente, Senhor, está aqui a situação, meu coração está assim, minha situação é essa, estou abatido de coração, estou triste, realmente é isso. Ter essa liberdade de ter o nosso Pai, desfrutar do nosso Pai, desse relacionamento que Deus, né, nos deu como filho de adoção, e possamos então descansar nele, que Ele é o Senhor, Ele se compadece dos seus filhos, Ele tem um compromisso com os seus filhos, jamais vai nos abandonar. Que o Espírito Santo de Deus continue intercedendo por nós, né? Nos levando a Ele mesmo, a cada dia mais, nos dando prazer por Ele, pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, a cada dia mais, né? Senhor, eu não tenho ainda esse prazer, mas eu quero, me dê graça, eu preciso de Ti, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor chegou numa hora onde ninguém podia chegar, e o Senhor chegou, me tirou onde ninguém podia tirar, e o Senhor me tirou. E o Senhor está suprindo, está conosco a cada dia, a cada fração de minuto, provendo as providências, provendo tudo que nós precisamos. Ele é fiel. Oramos ao Senhor. Amém. Pai, pela fé, pela Tua graça, nós agradecemos por esse Salmo 61, pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra nessa manhã. Peço, clamo por Ti, agradeço por tão grande salvação, e que o Senhor continue realmente, Senhor, agraciando o Teu povo, a Tua igreja, nos dando realmente graça, continua sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro, tudo está em Ti, que nós saibamos buscar em Ti tudo de que nós precisamos, Senhor. Continua, Senhor, nos agraciando por Ti mesmo, e que nós possamos ser responsivos, Senhor, a Ti, que nós possamos dizer nessa manhã: nós Te adoramos, Senhor. É um momento importante de nós falarmos: Te adoramos como igreja, e confessamos nessa manhã que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, que esteja consolando e fortalecendo e suprindo a Tua igreja nesses dias e por toda a vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Se Deus permitir, logo mais à noite estaremos ouvindo a palavra de Deus, continuando ouvindo a palavra do Senhor. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.